são corpos do homem e planos do universo? Então é o seguinte, o universo tem várias dimensões diferentes e em cada dimensão ou plano nós atuamos através de um determinado organismo ou conjunto de ferramentas de um determinado grau de sutileza ou de densidade que é compatível com o comprimento de onda daquela área, daquele plano. Então, primeiro vamos estudar os planos do universo. Nós temos no universo um plano físico, que todo mundo... O plano físico é este aqui, ó. É físico, denso. Então, plano físico. Depois, acima do físico, nós temos um outro plano, que é o emocional. Todo mundo sabe o que é emocional, porque todo mundo tem emoção. Então, plano emocional, que o ocultismo chama de plano astral. E daí vem a gíria, fulano está de baixo astral, né, que é esse plano aqui, plano astral, ou emocional. Depois tem o plano mental. Até aqui todo mundo conhece, ninguém tem dúvida, todo mundo sabe que é mente, né? A gente até acha que a mente está lá no cérebro. Depois, acima da mente, é que começa a complicar, porque a gente não tem uma vivência, a gente não usa essa ferramenta. Todos nós temos, mas na escola nós não aprendemos a utilizá-la. Então, acima do mental, nós temos um outro organismo chamado intuicional. O intuicional é um organismo mais sutil do que o mental e que utiliza, por ser mais sutil, utiliza uma agilidade maior, tem uma agilidade maior. Enquanto que o mental tem que processar as informações como se fosse um computador, o intuicional vai direto à informação. E acima do intuicional é o plano monádico. Nós temos aqui 5 planos, mas o universo tem 7. É que acima desses 5 tem mais 2. Só que o ser humano só chega até aqui. Os outros 2 planos, nós, como seres humanos, não chegamos lá. Então nós vamos estudar primeiro esses 5. Para atuar no plano físico, você tem que ter um corpo físico. Para atuar no plano emocional, evidentemente, você tem que ter um organismo emocional. Para atuar no plano mental, tem que ter um corpo mental e assim sucessivamente. Acontece que por algum capricho da natureza, no plano físico, nós temos 2 corpos. Um corpo físico denso e um corpo físico energético. E o mesmo acontece no mental. No mental nós temos um corpo mental concreto ou interior e um corpo mental abstrato ou superior. No plano intuicional temos um corpo intuicional. No plano monádico nós temos uma mônada. Corpo físico denso é esse aqui, físico denso. Ele é da mesma densidade deste outro material, também é físico denso, físico denso, físico denso. Acontece que como este objeto não tem vida biológica, ou seja, não pode alimentar-se, excretar, crescer, reproduzir-se e morrer, e entrar em decomposição, então esse aqui só tem a parte densa, enquanto que este outro, como é biológico, tem a parte energética. Essa energia é o que permite ao organismo alimentar-se, reproduzir-se, sentir não emocionalmente, mas sentir fisicamente. Faltou aqui, ó, o emocional.
ou corpo astral. Então, corpo físico denso, está aqui. Corpo físico energético, está aqui também. Por isso ele é chamado corpo, porque ele tem o mesmo formato do corpo. E graças ao físico energético, quer dizer, a energia física, eu posso movimentar esse grupo de elementos densos, de matéria. E graças também a essa energia, isto aqui tem uma dinâmica biológica de absorção de alimentos, de excreção, de reprodução e finalmente de decomposição após a morte. Comparar agora todos os outros, porque tudo é assim, todos eles têm essa mesma função, a de conseguir se manifestar no respectivo plano. Então vamos imaginar, é como se você tivesse vários focos de luz, spots de teatro. Um joga aqui luz branca, o outro joga no mesmo lugar luz amarela, o outro joga no mesmo lugar luz alaranjada, o outro joga no mesmo lugar luz verde, o outro joga no mesmo lugar luz azul, o outro joga no mesmo lugar luz violeta. O resultado final é este ser com todos os corpos, ocupando o mesmo lugar no espaço. Vamos usar um outro exemplo, para você mais ou menos compreender isso. Imagine um balde, um recipiente. Dentro do recipiente você vai colocar pedras. Enche até a boca, não cabe mais nenhuma pedra. É o corpo físico denso. Não cabe mais nada, nenhuma pedra. Mas cascalho miúdo ainda cabe. Então você joga um montão lá, sacode, vibra bem. Agora você encheu de corpo energético. Não cabe mais nenhuma pedrinha, nenhum cascalhozinho. Mas areia ainda cabe. Joga um monte de areia, sacode, vibra bem. E agora você tem aquilo ali que já não cabia mais nada, mas agora você ainda pôs areia. É o mesmo espaço praticamente. Agora não cabe mais nada, mas a água cabe. Então você põe água, é o mental. Encheu de água, agora não cabe nada mesmo. Cabe ar. Você pode colocar ar comprimido, você pode colocar gás carbônico, ainda cabe. Então é mais ou menos essa relação de densidade. Pedra, cascalho, areia, água, ar. Está tudo ali dentro. Quando nós aqui vivendo, nós temos esse conjunto de 7 corpos. 2 físicos, um emocional, 2 mentais, um intuicional e uma mônada. A mônada não é propriamente um corpo. Quando nós morremos, aí nós estamos falando aqui, atenção, não é de yoga nem de Samkhya. Isto aqui é aquele 0,1% de conceitos que tem a ver com Vedanta e que não nos interessam muito, mas que a gente tem que ter, por questão de cultura geral, a gente tem que ter uma pinceladinha, porque no dia que você ler sobre isso, você vai saber do que eles estão falando, né? Então, segundo o Vedanta, nós estamos aqui com todos esses corpos, aí este corpo físico denso terminou, morreu, e o energético, que servia apenas para energizá-lo, não tem mais razão de ser. Então ele se decompõe mais ou menos uma semana depois. Segundo a tradição desse período que vem o hábito da missa de 7º dia. E também os observadores de cemitérios do campo notam que mais ou menos por essa época sai uma energia luminosa da Terra que é chamada fogo fato, que é a decomposição dessa energia do corpo físico. Aí então você vai passar um tempo vivendo no plano astral, no plano emocional. Todos esses planos têm 7 subplanos. Raio do número 7 sempre presente, né, em todas as coisas assim. 7 conta do mentiroso, 7 dias da semana, 7 cores do arco-íris. Mas existe uma relação qualquer que é certo plano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou ter que apagar depois para fazer de novo, porque senão fica muito pequeno, muito estreitinho para vocês que estão lá atrás. No plano físico, o físico denso ocupa os 3 primeiros subplanos, que são sólido, líquido e gasoso. Os outros 4 subplanos
subplanos já não são mais do plano físico denso, já são da energia. Etérico, superetérico, subatômico e atômico. Estes chegam a ter nomes, depois não tem mais nome. Lá no plano astral, o primeiro subplano aqui embaixo é chamado inferno. O último subplano lá em cima é chamado céu. E então, quando uma pessoa está de baixo astral, ela está lá superior, lá embaixo. Isso não é o nosso yoga, hein? Atenção. Isso é uma pincelada nas opiniões do Vedanta e com um pouquinho de nomenclatura ocidental, porque se eu fosse usar nomenclatura hindu, que eu vou botar daqui a pouquinho aqui do lado para você ter uma ideia, não daria para desenvolver a nossa conversa. Então, quando a pessoa tem pensamentos muito viscosos, muito pesados, muito retrógrados, ela se projeta lá para baixo. Imagine todos os dias quando você dorme, você dá uma saidinha do corpo físico, né? Seu corpo está lá deitadinho, quietinho, corpo físico e energético, dormindo. E aí você sai em corpo astral. Todo mundo sai. Alguns saem conscientemente, outros não. A maioria não sai consciente porque não tem estrutura emocional para se lembrar do que fez lá fora no corpo astral. É que nós temos uma série de normas de comportamento na nossa vida social e essas normas dizem respeito ao nosso tempo e ao nosso lugar, a nossa cidade, o nosso bairro, nossa família, nossa casta. E quando nós saímos em astral não tem nada disso. Então tem muita coisa que você vê, ou que você faz, ou que você aprende, ou que você trabalha, ou que você realiza, e que quando você volta para o plano físico, quando você acorda, aquela experiência toda tem que passar por um filtro, um sensor, que é para você não se lembrar daquilo, porque senão você diria, meu Deus, eu sou sem vergonha, como é que eu pude fazer aquelas coisas todas tão horríveis? Que coisas tão horríveis são essas? Imagine que eu fui à praia e usei biquíni. Mas espera aí, nós estamos falando primeiro de que ano? Não, eu estou vivendo em 1920, como é que eu posso ir à praia de biquíni? Que coisa imoral! Como é que eu posso ser tão sem vergonha? Porque realmente em 1920, você sonhar estar de biquíni na praia, publicamente, com todo mundo te olhando, era uma sem vergonhice daquelas. Então, todas essas normas são muito temporais e são muito regionais, mas no sonho você está fora do tempo e do espaço. Imagine se você sonhar que está trucidando alguém. E às vezes isso é só uma experiência onírica, não quer dizer que você tenha feito, né? É uma experiência onírica. Então passa por esse filtro e você esquece. Mas, à medida que você pratica yoga, você vai desenvolvendo, através das técnicas, a aptidão de sair conscientemente em astral. Então você deixa o seu corpo e diz, corpo, descansa um pouquinho. Você precisa recarregar as baterias, os neurônios precisam desse descanso. Mas eu não sou o meu corpo, então eu não preciso desse descanso. Enquanto o corpo está dormindo, eu vou trabalhar. Enquanto o corpo está dormindo, eu vou me divertir. Enquanto o corpo está dormindo, eu vou estudar, eu vou fazer algum trabalho, eu vou viver. E aí você começa a, inicialmente, lembrar-se mais e mais dos seus sonhos. Esses sonhos depois vão se tornando menos e menos simbólicos. E depois você termina não tendo solução de continuidade da consciência entre o momento em que deita para dormir e o momento em que acorda. Acontece o seguinte, o que é que muitos grupos de ocultistas, espiritualistas dizem sobre essa viagem astral? Ficam apavorados, dizem que viram coisas terríveis, assustadoras, monstros, espectros. Por que será que eles viram aquelas coisas horríveis? E o pessoal de yoga não viu nada disso. Uma das razões é a alimentação. Quem faz yoga começa por não comer defunto. Então é lógico que uma pessoa que come defunto, você imagina, ela almoça um defunto de vaca, janta um pedaço de defunto de porco, depois sai em corpo astral. O que ela vai ver lá? Dor, sangue,
morte, sofrimento, desespero, porque é isso que está usando o seu corpo, é isso que está circulando nas suas veias. Ela é a morte, ela é um cemitério ambulante. É lógico que ela vai passar por experiências atrozes. E outra coisa, e as emoções que essa pessoa tem? Pessoas que normalmente não fazem yoga têm muito medo de tudo. Tem muita raiva, muito ódio, muito ressentimento, inveja, ciúme. Outro dia eu vi um cara que fazia yoga que tinha ciúme. Todo mundo olhou para ele assim como se fosse um ave rara. Disse, o quê? Você tem ciúmes? Tenho. Então, você imagina quando o cara sai do corpo astral, tem uma carga de emoções pesadas, viscosas, muito grande. Pô, claro que a vida dele é o inferno, não é só em corpo astral não, é aqui também. Mas, à medida que ele vai se sutilizando, ele vai subindo de subplano. Sai do baixo astral, vai para o alto astral. Então aqui ele vai ter uma outra experiência completamente diferente. Então quando ele sai em corpo astral, em vez de ver demoninhos, diabinhos, ele vai ver anjinhos. Bom, tudo isso é simbólico, tudo é só a nossa mente constrói, porque a gente precisa disso antes de conseguir ver a realidade tal como ela é. No plano mental, esses 7 subplanos, você se lembra de que no plano físico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você se lembra de que no plano físico, embaixo 3 e em cima 4 subplanos. No plano mental é o contrário. Embaixo estão 4 e acima 3 subplanos. E não me pergunte por quê, até porque essa filosofia não é a nossa, essa filosofia é outra. E, então, segundo essa filosofia, é uma corrente, não é só o Vedanta não, porque o Vedanta influenciou uma porção de outras, influenciou a teosofia, influenciou a antroposofia, a eubiose, a Rosa Cruz, todos esses grupos todos foram influenciados pelo Vedanta, inclusive utilizando a mesma nomenclatura sânscrita para os termos mantra, karma, chakra. E isso aqui então não é nosso. Embaixo 4 subplanos, em cima 3 subplanos. Bom, esta divisão aqui é interessante para nós pelo seguinte: abaixo desta divisão nós temos uma coisa chamada quaternário inferior, que é uma analogia aos 4 corpos que estão abaixo daquela divisão. 1, 2, 3, 4, quaternário inferior. Eu acho que eu vou pôr deste lado o quaternário. E acima temos 3, então é a tríade superior. Quaternário inferior, tríade superior. Esta tríade superior também é chamada corpo causal, porque os reencarnacionistas dizem que este corpo causal é o que vai reencarnar sempre. E o quaternário inferior é o que vai se dissolver sempre. Levou um tiro, pá, morre uma semana, o energético se dissolve, passa para o astral, vive lá um tempo, até desgastar as emoções todas. Quanto mais ele estiver atrelado a posses, inclusive posses de pessoas, esta mulher é minha, este filho é meu, esta casa é minha, então isso tudo é emocional, então ele vai ficando ali durante um tempão. Casa mal assombrada, né? Está lá o cara que não sai, essa casa é minha, o que você está fazendo aqui? E depois vai para o mental concreto, desgasta aquilo lá, gastou tudo, cada um tem um tempo, né? Assim como o corpo físico denso precisa de alimento físico, o emocional precisa de emoções e o mental precisa de pensamentos. Gastou aquilo, morre. Então, desmancha isso aqui, mas aquele lá não desmanchou. Então, aquele constrói outro corpo físico denso, mental, emocional, mental, e nasce da teoria reencarnacionista. Devo lembrar aos mais novos que o yoga não é reencarnacionista. Não é por quê? Porque yoga é técnica, yoga ensina a respirar, yoga ensina a fazer exercício físico,
Yoga ensina técnica de concentração, técnica de mantra, técnica de meditação, técnicas. O yoga ensina técnicas, o yoga não ensina conceitos. Portanto, o yoga não afirma a reencarnação, nem pode afirmar, nem pode negar, porque o yoga não tem teoria, o yoga não tem opinião. Isto aqui é a opinião de outra corrente, que é aquela quantidade, não me canso de repetir, preciso repetir mais um montão, para que ninguém confunda, né? Então, o corpo causal ou tríade superior constrói outro corpo físico. Por que isso? Por que ele vai ter que destruir, reconstruir? Primeira explicação, primeira explicativa é de que o mental abstrato e o intuicional são mais perenes, evidentemente, do que uma matéria física densa que é extremamente perecível. O corpo físico entra em decadência muito rápido. Em 10 anos, uma pessoa que era saudável pode estar completamente demolida, e até em menos tempo do que isso, porque está sujeita a doenças, acidentes e tudo mais. Então, isso justificaria a teoria de que ele precisa de outro, porque esse gastou, acabou, morreu, então vamos construir outro para continuar o aprendizado. O quaternário inferior também é chamado personalidade. E a tríade superior também é chamada individualidade. E por que personalidade? Porque justamente o termo personalidade provém e quer dizer máscara. A personalidade é uma máscara que nós colocamos diante do rosto para desempenhar um papel, para interpretar a tragédia da vida. E todo mundo diz: eu sou o doutor fulano, eu sou o general fulano. Então o que é isso? Essa é a personalidade. Esse cara tem uma personalidade muito marcante. A personalidade desse cara é meio neurótica, não é? Então isso tudo é apenas a máscara que nós estamos usando, porque na verdade por trás da máscara nós temos a individualidade de cada um. E essa sim é autêntica. Mas a personalidade, na verdade, ela é produto do meio e do código genético. Então, você nasce com um nome. Você nasceu, deram-lhe um determinado nome. Aqui em cima, a sua individualidade, que nome tem? A individualidade não tem nome nenhum. Quem tem nome foi aquele corpo daquele bebezinho que nasceu e a mamãe olhou e disse: que bonitinho, não é, querido? É, querida. Que nome vamos dar para ele? Para essa criancinha tão bonitinha? Podemos chamá-la de X-Prosplédia. Então é assim que as pessoas ganham nomes. O nome é daquele corpo que acabou de nascer, que tem uma energia, que tem uma emoção, que tem uma mente concreta. Depois, quando isto aqui se desmancha, evidentemente que não reencarna, porque acabou, desmanchou. Então, mesmo para os reencarnacionistas, é interessante repensar o conceito, porque se você disser eu sou reencarnação de Napoleão Bonaparte, tem algum equívoco aí, porque Napoleão Bonaparte era o nome disso aqui, ó. Napoleão era aquele corpo, aquela energia do corpo, aquela emoção e aquela cabeça. E isso desmanchou, morreu, foi embora. Então, Napoleão mesmo não pode reencarnar, porque isso aqui não é Napoleão. Napoleão era aquela parte de baixo. Bom, agora os nomes sânscritos disso aqui. Corpo denso, físico denso, chama-se Annamaya Kosha. Annamaya Kosha. Corpo físico energético, Pranamaya Kosha. Corpo anal, Kamamaya Kosha. Mental concreto, Manas Maya Kosha. Só que aqui tem um fenômeno de língua, um fenômeno linguístico, e o Manas
transforma-se em Manomaya Kosha. Mas a palavra refere-se a Manas. Se separar, se apagar isso aqui, então você tem que escrever Manas. Juntou Manas com Maya, fica Manomaya. Manomaya Kosha. Ana significa alimento. E os dois N's são pronunciados. Se você tivesse um N só, você diria Ana. Com dois N's, Ana. Ana. Tem dois N's, você prolonga. Prana, energia, bioenergia. Kama, emoção, sentimento. Manas, mente. Agora, superior. Vijnana Maya Kosha. Jnana significa conhecimento. Vijnana, conhecimento profundo. Ou, às vezes, traduzido como sabedoria. Mas também pode falar simplesmente conhecimento. Vijnana Maya Kosha. Intuicional. Ananda Maya Kosha. Ananda. Então já sabe que não pode mais chamar essa menina de Ananda. É Ananda. Ananda. E a mônada. Nesta tradição, a mônada chama-se Atman. Porém, esta nomenclatura é do Vedanta. Assim como a raiz dos conceitos que nós estamos estudando aqui, essa estrutura é do Vedanta. Portanto, se um dia você for publicar um CD ou algum discípulo seu, não vai colocar o nome de Atman, porque não tem nada a ver com a nossa tradição. Seu discípulo chamaria o seu CD de Purusha, porque na linha Samkhya, que é naturalista, que é a nossa, nós chamamos a mônada Purusha. Atman significa alma, porém Purusha significa homem, ser humano. Você vê que realmente há uma diferença muito poderosa de conceito. Aqui um conceito espiritualista, lá na nossa um conceito humanista. Agora o que quer dizer isso tudo? Quer dizer corpo ilusório feito de alimento. Olha que coisa interessante, isto realmente é feito de alimento. E se nós nos lembrarmos disso, nós vamos pôr aqui alimentos adequados. Em vez de fazer com que a minha pele seja construída com cadáver de bicho morto, eu vou procurar fazer com que isto seja construído com materiais mais nobres. Afinal, eu vou habitar aqui dentro. Eu vou estar muito perto de mim. Você já imaginou se eu cheirar mal? Eu vou ter que me cheirar o tempo todo. Eu vou levantar da minha cama e a minha cama vai ter aquele cheiro. Eu vou no banheiro e depois já está aquele cheiro. Alguém vai chegar e me abraçar e vai estar aquele cheiro. Por quê? Porque está podre. Você comeu coisas em decomposição, carne em decomposição. Carne, Deus me livre, você já viu o cheiro de rato morto? E peixe. Cheiro de açougue. Cheiro de açougue, cheiro de feira, quando você passa pelo setor onde venderam peixe. Isso tudo lá dentro do organismo, a 36 graus, no meio ácido e úmido. O que você acha que acontece em poucas horas? Bom, então, Ana Maya Kosha, corpo ilusório feito de alimentos. Prana Maya Kosha, corpo ilusório feito de bioenergia. Kama Maya Kosha, corpo ilusório feito de emoções. Mano Maya Kosha, corpo ilusório feito de pensamento. Vijnana Maya Kosha, corpo ilusório feito de conhecimento. Ananda Maya Kosha, corpo ilusório feito de felicidade. Pronto, isto aqui é interessante para nós, porque quando uma pessoa vai fazer meditação, ela está trabalhando com este corpo. Então, se ela vai fazer meditação, mas ela não está buscando Ananda, que quer dizer felicidade inefável, estado de graça.
bem-aventurança não me parece muito coerente com a postura fisionômica. Esta pessoa não parece estar em estado de graça nem em bem-aventurança. Quais são as duas caras de meditação, as duas máscaras, as duas personas de meditação que as pessoas fazem? Qual é o plural de persona? Não é persona. Persone. Persone. Então, as duas personas de meditação que nós utilizamos. Uma é esta. E a outra? Chamada cara de pau. Olha, não tem emoção nenhuma. Meu Deus, o que esse cara está fazendo ali? E nada, não está fazendo nada, porque meditando não está. Então, para você conseguir meditar, você precisa entrar em sintonia com esse estado de Ananda, de bem-aventurança, de felicidade inefável. Ora, se tem uma felicidade lá dentro transbordante, ela transborda, extrapola aqui para a sua fisionomia e é natural que você sinta a felicidade e as pessoas possam perceber no seu rosto que está feliz. Se a cara diz que não está feliz, não está fazendo meditação, porque meditação é este plano. E se o órgão da meditação é o Ajna Chakra, que você contrai, bloqueia a energia, e esse órgão aqui não vai poder funcionar, não vai sair meditação. E Atman, Maya Kosha? Não, porque este não é ilusório. Maya quer dizer ilusão. Tudo que tiver nome e forma está dentro das leis de Maya, ou seja, das leis da ilusão, também chamada reino da dualidade. Se tem dualidade, ou seja, se tem polaridade, vai desaparecer, porque o polo positivo um dia se funde com o negativo e desaparecem os dois. Se tem nome e forma, um dia deixará de ter forma e deixará de ter nome e deixa de existir. Então isso tudo caracteriza o reino de Maya. Então todos estes estão dentro do reino de Maya, porque até os superiores um dia vão se dissolver. Então são ilusórios. Podem durar milhares de anos, podem durar milênios, podem durar milhões de anos, mas um dia vão se dissolver. Então, são ilusórios, da mesma forma, serão sempre ilusórios. E é por isso que a mensagem do Bhagavadananda diz: eu sou aquele, e olha como é interessante como começa, eu sou aquele que não tem nome nem forma. Pronto, matou tudo. Bom, então isso aqui está resolvido. Psiquismo. Existe uma tendência muito boa, muito grande, de amálgama entre estes dois veículos. O veículo emocional e o veículo mental concreto, ou mental inferior. Estes dois tendem a se fundir formando um outro organismo. Esse organismo, no hinduísmo, é chamado Kamamanas. 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 Emoção e mente. E na tradição ocidental, como é o nome disso? Tem H aqui, Aida? Psique tem H? Xixi, né? Vai escrever em grego? Não é com K? Não. Jura? Isso já não é o latinizado, não? No grego acho que é com K, viu? Mas na vibe de português mesmo. Psiquismo. Pronto. Então é o psiquismo. Olha que tanto os gregos identificaram uma coisa chamada psiquismo, quanto os hindus identificaram a mesma coisa, deram o nome de Kamamanas,
que é a fusão de dois corpos, de dois veículos. E, de fato, quando você vai fazer uma psicanálise ou algo semelhante, você está trabalhando sobre o quê? Emoção e uma boa parte da sua mente. A outra parte não entra, porque é abstrata, de coisas, conceitos abstratos superiores. Mas na área da ideação, na área do cálculo, da memória, da associação, isso se casa muito bem com o emocional, e é isso que a gente vai ter que trabalhar nisso. Você precisa de uma terapia. Então, o psicanalista, o psiquiatra, o psicólogo dá com isso aqui, com o emocional e o mental concreto. Claro que existem os terapeutas que, a partir de experiências vivenciais no plano físico, conseguem efeitos lá para cima. Ou então, uma boa dose aqui de um remedinho e tal, consegue afetar lá para cima. Mas o trabalho mesmo está, a razão de ser do trabalho do psiquismo, da psicanálise, da psiquiatria, todos os planos são aqui. Agora vamos ver o seguinte: quantos planos tem no universo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantas dimensões tem cada um desses planos? Pelo menos estes 5 primeiros. Quantas dimensões tem o plano físico? 3. Não havia turma lá de trás. Quantas dimensões? 3. Quais? Então, 3D. Emocional. Com 2 dimensões não dá, né? 2 dimensões é aqui, olha. Esse homem aqui tem 2 dimensões. Este tem 2 dimensões. Está com o braço aqui com elefantismo. Então, este homem tem 2 dimensões, porque ele só tem largura e altura, 2 dimensões. Mas se ele sair do quadro negro, agora tem 3 dimensões: largura, altura e profundidade. Então, 3 dimensões. No emocional, 4 dimensões. Mental, 5 dimensões. Intuicional, 6 dimensões. Será que é por isso que falam em sexto sentido? E mônada, 7 dimensões. A 7ª dimensão rima na área do self. Depois, há uma relação também com uma outra nomenclatura muito esclarecedora. Onde é que nós podemos colocar o consciente? O titio está em coma no hospital. Ele ainda não está consciente. Está se referindo a quê? Está se referindo ao mental, né? Aquele que, uma vez que abre os olhos, reconhece as pessoas, responde a perguntas e vamos ver como está o paciente. Como é o seu nome? Eu sou fulano de tal. Que dia é hoje? Terça-feira. Bom, então ele está consciente. O que é isso? Mental. Abaixo do consciente, nós temos um nível que não é lá muito consciente. Faz umas coisas que a gente não pode dizer que são plenamente lúcidas. Então, esse plano é o plano emocional. Chamamos a esse plano de subconsciente. Está abaixo do consciente. Está quase consciente, mas não plenamente. Abaixo desse, tem um outro que não tem consciência praticamente nenhuma. Qual é o grau de consciência deste apagador? Apagador, faz aí um cálculo para mim. 3 vezes 5. Não tem consciência. Inconsciente. Claro que existe um determinado nível de consciência, mas imperceptível para nós. Depois, acima do consciente, superconsciente. E acima do superconsciente, hiperconsciente. Então, estes são os 5 níveis de consciência que estudamos agora sim, no yoga.
Inconsciente, tem alguma coisa a ver com o inconsciente junguiano? Em princípio não tem. Então, para começo de conversa, não tem nada a ver com o conceito junguiano de inconsciente. Pronto, relaxamos. Relaxamos? Então tá bom. Registrou. Dá um tempinho para sinapses. Para as sinapses. Tá, então agora vamos considerar a possibilidade de que tenha algo a ver. Como é mesmo a definição do inconsciente, por exemplo, inconsciente coletivo? É o somatório de todas as experiências vividas, de todos os temores, dados e expectativas do nosso grupo de inconsciente. Da nossa raça, da nossa espécie, da nossa família, da nossa nacionalidade. Ora, a herança genética também não pode responder mais ou menos a essa definição. Também não é o somatório de todas as experiências vividas e acumuladas, inclusive os temores, medo de barata, medo de cobra. Então, medo de escuro, aquele momento terrível em que nós tivemos que sair das árvores e entrar nas cavernas para nos esconder ali dos predadores, e marcou traumaticamente a nossa evolução. Então, consideremos a possibilidade, apenas uma hipótese, consideremos a possibilidade de que este inconsciente a que se refere o yoga possa ter algo a ver com o inconsciente coletivo a que se referiam os discípulos do Jung. O próprio Jung e seus discípulos. Eu gosto muito de trabalhar com X. Não é perfeito, né? A gente engole um montão. Mas tem uma vantagem. É que quando eu morrer, vocês podem pegar os meus pulmões assim em gesso. No Museu da Unioga. Quando forem lá olhar os ossos, dizem, ué, os pulmões do cara estão inteirinhos ali, só que branco. Mas ainda é o melhor meio, francamente é o melhor meio. O meio eletrônico ainda não permite toda essa agilidade e improvisação. Então, imagine o seguinte, onde é que está situada a herança genética? Está lá no corpo físico, então é possível que haja uma relação entre os dois. E se houver, por que o Jung disse que estava lá na área do psiquismo? Porque ele era psicólogo. E a genética também não tinha se desenvolvido tanto na época. Então ele situou onde ele achou que devia estar. Mas não digo que estivesse errado, isso é apenas uma hipótese. Bom, aqui estão 5 níveis de consciência. Antigamente dizia-se que inteligente era aquele que tinha a inteligência mental. Vamos botar inteligência. Inteligente era aquele que tinha inteligência mental. Era o cara que conseguia se lembrar e associar, e raciocinar rápido, fazer cálculos bons e realizar trabalhos de nível acadêmico, ou alguma coisa do gênero, ou debater rapidamente, dar respostas espirituosas. O cara era inteligente. Depois veio uma teoria da inteligência emocional. E, brevemente, eu até já ouvi qualquer coisa sobre uma inteligência física. Então, nós já estamos começando corporal, inteligência corporal, que, aliás, nós abraçamos esse nome para os asanas. Inteligência corporal, que é a arte de desenvolver os asanas. Então, nós já vemos agora que inteligência ou consciência tem diversos tipos. E um não é forçosamente superior ao outro. No momento em que você está vivendo e tem todo esse conjunto, todos eles são igualmente necessários. Se você tiver uma inteligência mental e não tiver inteligência emocional, você não consegue ter um bom emprego, porque até tinha os pré-requisitos, tinha tinha as exigências. Requisitos eu já falei. Habilidade. Chega, não tem problema.
Então, põe a pré-requisitos. Tinha lá os requisitos todos para aquele cargo, mas o emocional dele não passou na avaliação, porque quando o executivo que tinha que selecioná-lo olhou nos olhos e viu que ele tinha um olhar meio assim, meio neurótico, ou então no teste ele demonstrou que tinha um ego deste tamanho e ia criar problemas na empresa. Então, por falta de inteligência emocional, jogo de cintura, maneira de lidar com os outros, pronto, não entrou. Ou falta de inteligência física, inteligência corporal, também não vai longe na vida, porque poderá sofrer acidentes, poderá ter uma série de problemas corporais. Até aqui, nós lidamos relativamente bem com essas informações. Agora, daqui para cima, nós não sabemos nada. Nós, humanidade, nós, leigos, não sabemos nada. Então, precisamos de um professor de yoga para nos explicar que acima da mente, e é alguma coisa muito interessante, porque funciona mais rápido. A mente tem uma fórmula de cálculo que é assim. A mente funciona como um computador. É o 3 mais 3 igual a 6. Esta é uma fórmula de cálculo mental. Você, mentalmente, faria uma conta assim, né? Intuicionalmente, você faria diferente. Quando eu estava no colégio, isso era uma para mim. Bom, foi problema no início, depois não foi mais. Porque o professor dava a prova e eu dava a resposta. E ele dizia, ué, você não vai fazer a prova? Já fiz. Como já fez? Não dava tempo? Está aqui, ó. Ele olhava a resposta estava certa. Mas como é que você chegou a essa resposta? Você não desenvolveu. Eu quero que desenvolva. E eu disse, mas o professor, na vida real, o que interessa? É que eu dê o resultado, que eu tenha o resultado, ou que eu saiba desenvolver mentalmente para chegar no resultado. Quando eu estiver vivendo fora da escola, no mundo real, eu preciso do resultado final. E o que importa é a agilidade, eu tenho que chegar no resultado antes dos outros, senão o outro passa à minha frente. E no início era um problema, ele queria saber onde estava a cola. Estava em algum lugar, eu vi aquela conta em algum lugar, mas acontece que os colegas não haviam feito, e não havia tempo sequer para consultar papelzinho. Então, depois de algumas brincadeiras com o professor, porque tem que levar um pouco na esportiva, aí o professor chegou à conclusão de que era mesmo alguma aptidão que aquele guri tinha, e que era o yoga, era simplesmente o yoga, que me deu acesso a um outro canal de comunicação, um outro canal de conhecimento. E isso aqui é muito lento, realmente. Pense bem. Se eu te der agora um número deste tamanhão para você multiplicar por este outro número deste tamanhão, você vai passar horas fazendo essa conta, mesmo que tenha uma calculadora. Mas se você puder ter acesso ao superconsciente, a conta é imediata. Você já deve ter visto, inclusive, e olha que isso não quer dizer que a pessoa que consiga seja superior a ninguém. Você já deve ter visto documentários sobre autistas ou sobre mongoloides que conseguem fazer cálculos desses em uma velocidade incrível. Então, o que acontece? É que a pessoa tem uma aptidão numa determinada área, não tem noutra, porque ninguém... Em alguma coisa, a gente é melhor, em outra coisa, a gente é pior. E o intuicional? Esta é a fórmula de raciocínio do mental. E a fórmula do emocional é assim. Vamos voltar para cá um instantinho. Esta fórmula significa que se você precisar fazer uma tese sobre ictiologia, você deve ter já algum conhecimento acumulado, aprendeu a ler, aprendeu a escrever, leu livros sobre isso, livros sobre aquilo, tem uma certa capacidade de interpretação de texto, e você agora vai acrescentar consultas a pessoas, ou a livros, ou cursos sobre o assunto desejado. Não adianta nada você ter esta segunda informação aqui. Bom, tem aqui um livro sobre ictiologia, tá, mas aqui você não tem nada, porque você não sabe nem ler, então não adianta. Você tem que ter uma reserva, um resíduo de conhecimento, e agora você faz uma leitura, ou curso, ou consulta, soma um com o outro e tem um resultado supostamente novo, que se chama, por exemplo, tese universitária. Isso
Isso explica por que é que as teses universitárias praticamente não acrescentam nunca coisa alguma. Quantas teses universitárias são lançadas no mundo científico todos os anos, só no nosso país, sem considerar os outros países do planeta? Quantas teses vocês acham de mestrado e doutorado por ano? 50 mil? Talvez mais do que isso, todos os anos. E o que é que acrescentou? Descobriram a cura do câncer? Então, não são realmente conhecimentos novos, são somas de conhecimentos antigos, que às vezes dão a sorte de encontrar um caminho novo para alguma coisa, mas é raro, é difícil, e as pessoas têm medo de fugir a este mecanismo, porque se fugirem, o próprio supervisor, o próprio avaliador recusa a tese e diz: mas espera aí, meu filho, como é que você chegou a essa conclusão? Onde é que está a bibliografia? Quem disse isso? Não, ninguém, né? Ninguém pensou. Sou eu que acho. Então sua tese não serve. Porque tese é basicamente isso aqui. Fulano disse isso, e Cicrano disse aquilo. Então eu concluo isto. Não tem novidade nenhuma nisso aí. Então, como é que funciona o intuicional? Você tem zero de informações. Soma a isso nenhuma consulta, nenhum livro, nenhum curso. E como resultado, você tem 0 mais 0 igual a 0. Lucro. E é por isso que o mestre Ramakrishna, que era analfabeto, foi considerado um dos maiores sábios do início do século XX. Não sabia ler nem escrever, portanto ele não pôde escrever nenhum livro. Mas também para que ele ia querer escrever livro? Os outros escreveram livros sobre ele. Há uma porção de livros sobre Ramakrishna, o sábio da Índia, de linha tântrica. Então, ele estava com este zero aqui, ó. Ele, informação cultural, não tinha nenhuma. Cursos, não os fez. Mas o que ele tinha era o infinito de sabedoria. Então, esta é a fórmula do intuicional. E o que é o intuicional? É meditação, gente. A técnica para acessar o superconsciente é meditação. Vamos escrever isso em sânscrito. Vamos por aqui, ó. Por aqui. Intuicional. Dhyana. E se entrar num nível acima desse, acima do superconsciente, então você está no hiperconsciente. Samadhi. E abaixo, mental, ambos, tanto concreto quanto abstrato, Dharana. Emocional, Pratyahara. Vocês conhecem isso de algum lugar? Já viram isso hoje? Sim. Então, na aula de hinduísmo, quando nós estudamos o yoga clássico, estes eram os 4 níveis mais elevados, ou os 4 últimos angas do Ashtanga Yoga de Patanjali. O que tinha abaixo de Pratyahara? Pranayama. 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 Prana. Prana Maya Kosha. E o corpo denso? Asana. O que está faltando aqui? O que está faltando? Yama Niyama. O que é isto aqui? O que é isto aqui? Silva, o que é isto aqui? As três funções.
Prestações de quê? Carlos? Proscrições. Proscrições. Então, quem sabe? O que é isso aqui? Isso não é nada, está faltando uma letra. Olha lá. Muita gente escreve assim porque o ocidental não consegue compreender que no sânscrito existe a prática do IY, como Kriya, Uni Yoga. Tem outro melhor que esse, que é o Dhyana. Que Y tem que ter, gente. Outro dia uma professora de yoga me escreveu e falou lá, plagiando um texto meu, onde eu escrevi certo. Aliás, me escreveu não. Me enviou um texto em que ela havia sacado um pedaço de um livro meu sem citar o autor e mandou para uma publicação. Só que eu escrevi com IY e quando ela foi copiar o texto, escreveu sem o I. Que feio. Bom, então, Yama Niyama são os 10 mandamentos éticos. Yama, domínio. Então, é baseado na palavra não. Em que é domínio, é restritivo. Então, não mentir, não agredir, não roubar. Niyama é sem esse domínio. Então, não são. Primeiro são proscrições. Está proscrito, isso está proscrito, não faça. E o outro, prescrições, faça, observe. São as observâncias. Então, esses 10 mandamentos éticos, 5 você não pode fazer, não deve fazer. E 5 você deve observar, são muito próximos do decálogo de Moisés e dizem respeito ao comportamento ético do yogin de linha clássica, do período clássico. Nós que somos do pré-clássico, por isso dissemos, bom, serve para nós também. Nós também adotamos. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi são os 8 passos do yoga clássico. Olha que coisa interessante como coincidem direitinho, na ordem certa, com os corpos do homem e planos do universo em ordem ascendente. E sobram aqui embaixo estes 2. Por que eles sobram? Porque, na verdade, os 6 de cima são técnicas, mas os 2 de baixo não são técnicas. São preceitos comportamentais, não são exercícios. Asana é um exercício, é uma técnica corporal. Pranayama é um exercício, é uma técnica de respiração e assim vai. Agora, Yama, Niyama não são técnicas, não são exercícios, são observâncias éticas para o dia a dia. Não atuam diretamente. Uma técnica corporal atua no corpo físico, uma técnica emocional atua no corpo emocional. Agora, um preceito ético, por não ser um exercício, não atua em nenhum deles. Esses 2 servem como alicerce para o prédio. Então vamos entender o alicerce no sentido da utilidade dele. Para que serve um alicerce? Dá para morar no alicerce deste prédio, por exemplo? Dá para guardar mercadoria no alicerce? Não dá, então não serve para nada. Só que sem o alicerce o prédio não fica em pé. A parte ética é assim. Não trabalha diretamente nenhum veículo, mas sem a parte ética o prédio não fica em pé. E mais uma coisa interessante do aspecto da ética é que, na verdade, isso aqui fica enterrado lá na obscuridade, fica lá nas tenebras, lá nas trevas e na lama. Só que
Precisa, né? Tem muito a ver com essas coisas de ética e de antiética, e de moral e de antimoral, porque está tudo muito lá embaixo, né? Mas, paciência, a gente precisa um pouquinho disso para ficar em pé. O seu pé também não está no chão, o chão também não é sujo, mas você precisa ficar em pé. Você tem que botar o pé no chão e ficar em pé, você precisa do seu pé. Então isso aqui é o alicerce do restante. Agora, a conclusão disso tudo. Pratique essa aula dos serve. Serve primeiro para você ter uma noçãozinha da estrutura que o Vedanta nos propõe, que é aquela ali que no final influencia tudo isso. Agora, o principal é o seguinte. Vamos para cá. Corpo físico denso, físico energético, emocional, mental, intuicional, monádico. É uma escadinha, né? Uma escadinha evolutiva. Um organismo não, um ser, uma qualquer coisa que tenha só plano físico denso. Como é o nome? Uma coisa que só tenha plano físico denso, não tem mais nada. Mineral. Agora, um outro ser que além do plano físico denso e além do plano físico denso também tem a energia vegetal. Já se alimenta, já elimina, já se reproduz, já cresce, já morre. Então, nós temos aí o próximo plano da natureza, o próximo reino da natureza, vegetal. Se você agarrar este vegetal e lhe der uma ação, então agora ele passa para outro nível evolutivo. Agora ele já é o quê? Animal. Mas animal não tem emoção. Todo mundo sabe que animal não tem emoção. Tem ou não tem? Claro que tem. Você nunca experimentou puxar o cachorro para um lado e ele dizer que eu não quero. Ele não quer ir para lá. Por quê? Não quer. Não está usando raciocínio, mas está usando emoção. Ele não gostou de uma pessoa, não adianta que ele não vai gostar. Então, emoção. E o animal não tem medo? Emoção. Então tem emoção sim, claro que animal tem emoção. Depois, mente. Se você pegar esse animal e der a ele uma mente, o que ele vira? Nominal. Reino nominal. Se você pegar este homem e der a ele uma intuição, o que ele vira? Yogin. E se o Yogin desenvolver o hiperconsciente, entrar em Samadhi, Yogi. Yogin ainda tem masculino e feminino. Ele é um Yogin, ela é uma Yogini. Mas aqui não tem mais. Tem Yogi. No dia que eles entrarem em iluminação, ela é uma Yogi. Se tivesse um acento ali, seria feminino. Bom. Se não fosse yoga, se o nosso assunto fosse ocultismo, aqui estaria escrito iniciado e aqui estaria escrito adepto.
É questão de nomenclatura, cada um chama de uma coisa. Então seria mineral, vegetal, animal, homem, iniciado e adepto. Iniciação e adeptado. São níveis. Agora, a conclusão aterradora. Para muita gente, isto é estimulante. Para a maioria, é muito estimulante a conclusão a que nós vamos chegar agora. E para alguns é desestimulante, porque cada cabeça é uma sentença, cada um reage diferente. Observe o seguinte: milhões de anos foram necessários de evolução para passarmos de mineral a vegetal. Milhões de anos de evolução foram necessários para passarmos de vegetal a animal. Milhões de anos foram necessários para passarmos de animal a hominal. Milhões de anos necessitaremos para passar de hominal a yogin. E mais outros milhões para passar o último degrau. E aí está claro, né? Ninguém tem dúvida nenhuma. Agora a conclusão. Observe que a mesma distância que existe entre um vegetal e o seu cãozinho, a mesma diferença evolutiva que existe entre um pé de alface e o seu cãozinho, é a mesma diferença evolutiva que existe entre o seu cãozinho e você. É a mesma diferença evolutiva que existe entre você e o seu professor de yoga que já medita. Cuidado, então, porque o cara está usando outro canal. Você está raciocinando e ele está intuindo. Você não entende o que ele está fazendo. E não vai entender nunca, porque você está usando o intelecto, ele está usando a intuição. E da mesma forma, ele, seu instrutor, não vai entender nunca o que o mestre dele. Você está me chamando de Em compensação, qual é o fator de estímulo que tem nessa mensagem aqui? É que você já está com o pé no caminho. Cuidado para você não pisar nessa melequeira. Eu achei que tinha visões. Virou aqui uma coisa. Então, vocês já estão com o pé no caminho. Vocês já estão com o pé aqui nesse degrau, porque vocês já fazem yoga. É questão de tempo, de alguns anos mais, porque a proposta do Swastika Yoga é produzir 1 milhão de anos por década. Então, em uma década, você vai evoluir 1 milhão de anos. E evoluindo esse ponto e chegando aqui, você vai estar para o resto da humanidade, assim como o resto da humanidade está para o seu cachorrinho. Isso não é estimulante? Seja sincero. E é verdade ou não é? Olha direito isso aí. Compare. Analise. Analise enquanto você pode, porque quando sair do plano mental não vai mais analisar, vai saber. Não vai perder tempo analisando, dissecando, comparando, associando. Isso é obsoleto, isso é coisa do passado, isso é do tempo lá da faculdade. Agora você já superou o intelecto. Agora você está num outro nível de inteligência, do superconsciente. E ainda está a caminho do hiperconsciente. E ainda temos os chakras. Os chakras. Então, última comparação aqui. Plano físico denso. Qual é
Qual chakra que atua? Peguei a turma inteira, ó, a turma não estuda. Onde está o centro da energia física? Claro, ó, Hara. Então, Swadhisthana. Energético, prana. Emoção. Mente. Agora não tem muita lógica para nós, né? E a mente não é aqui, é. Chupa. Mas o Vishuddha também seria a verdade? Sim, que tem a ver com a mente. O 7-1 tem um Vishuddha. O 7-1 tem um Vishuddha. Tem. Intuicional. Ajna. E mônada. Sahasrara. Pronto, faltou algum? Faltou Muladhara, gente. E aí? Onde está o Muladhara? Atua sobre o quê? Atua sobre Yama, atua sobre a área ética. O que é muito curioso, Muladhara atua sobre a área ética, o que é muito curioso, porque você, se você for analisar, todos os povos de quaisquer tradições sempre associaram, praticamente sempre, tirando os tântricos, tirando os dravídicos, praticamente associaram sexo com moral. E se a gente parar para pensar, o que tem uma coisa a ver com a outra? Não tem nada a ver realmente, mas todos associaram. Você olha um povo primitivo, ele está peladão, mas com uma tanga. As vergonhas ele cobriu. E por que será isso? Porque, na verdade, tem uma relação qualquer da área ética, que não é exatamente moral, mas é próxima, com Mula, Hara, com a região da raiz, que é lá a base da coluna vertebral. É apenas uma curiosidade, pode não significar nada, mas é uma curiosidade digna de nota. Pronto, era isso. Essa matéria é só isso aí. E as perguntas são desnecessárias, não precisa as perguntas. Quem é isso? O curso não tem perguntas, mas como a pergunta é do presidente de federação, vamos a ela. Deve ser coisa boa. Os nossos telespectadores esclarecer mais sobre o que seria um mental abstrato. Pois é, eu vi aqui alguém me escreveu aqui esse lembretezinho para falar, não sei se veio daí, mas o mental abstrato não dá nem para a gente entender direito o que é. Ele tem a ver com ideais, nobreza, essas coisas assim abstratas. Aqui é nobreza. Aqui é idealismo. Aqui é ideação. Mas é uma coisa concreta. Aqui é idealismo. É mais difícil de você entender como é que funciona isso aqui em cima. Então, vamos entender por um outro lado, vamos tentar entender por um outro lado. Ele existe mais para estabelecer a conexão entre a tríade superior e a inferior. Se este tem mente, aqui precisa ter uma mente para fazer conexão. Mente. Conector. Pronto. De alguma maneira estão no mesmo plano. Os dois funcionam no nível de quinta dimensão. Pronto. Então tá, né?